Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Voltando à série clássica e analisando o segundo piloto, né? Do Jornada nas Estrelas, a série clássica, que foi o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né? A gente já falou de The Cage aqui, né? Que foi o primeiro piloto da série, né? Que foi... O roteiro foi aprovado pelo pessoal da NBC, né, no caso, só que o que aconteceu? Depois o episódio piloto acabou sendo reprovado. Aí ficou aquela situação, né? O pessoal da NBC achou o episódio, né, cerebral demais, mas tinha aprovado o roteiro, né? E foi feito todo aquele trabalho para se fazer o episódio. Então o pessoal da NBC decidiu fazer o quê? Dar uma segunda chance, né? Para se fazer um novo episódio piloto. E aí a gente tem o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né, que vai realmente estabelecer, né, as bases de Jornada nas Estrelas com relação a elenco, né, com relação a manter aquela mensagem reflexiva, com relação a ser um espetáculo um pouco mais televisivo, né, que tenha cenas de ação, coisa e tal, né. E aí a gente está vendo aí esse episódio, né, sendo trabalhado nessa vibe aí, no caso, né? Do que fala esse episódio, né? A Enterprise, ela encontra, né, sinais de socorro de uma nave que se perdeu há 2 séculos, né, a SS Valiant, né? Ela tinha atravessado uma grande barreira, né, a chamada Grande Barreira que tinha no fim da galáxia, né, no caso, né? E aí o que aconteceu? À medida que eles foram detectando, eles detectaram uma sonda, né, da Valiant, né? Eles perceberam que essa sonda, ela tinha saído da Valiant antes da Valiant explodir, né? Que ela estava toda chamuscada, essa sonda. E essa sonda continha as informações do que tinha acontecido na Valiant. E aí o que acontece? Você vê uma situação onde, né, estão sendo relatados casos de percepção extrasensorial nos tripulantes da Valiant, e logo depois o capitão fala para explodir a nave, né? E ninguém entendeu nada, né? Aí o que vai acontecer? A Enterprise, ela vai precisar também atravessar essa grande barreira, e aí quando ela atravessa essa grande barreira, 2 personagens, né? Um deles o comandante Mitchell, né, o tenente comandante Mitchell, né, que é interpretado pelo Gary Lockwood, né, Gary Lockwood, que foi um dos astronautas da espaçonave Discovery de 2001, Odisseia no Espaço, né, e a doutora Demer também, que é uma psiquiatra, né, que estuda casos comportamentais, de como a tripulação reage em casos de emergência, né. Então essas 2 pessoas vão, vamos dizer assim, receber uma descarga de energia, né, quando atravessa essa grande barreira, e eles vão desenvolver poderes também extrasensoriais, assim como aconteceu na Valiant, né? No caso do Mitchell, né, ele era o cara que tinha o maior poder, né, de percepção extrasensorial ali, e ele foi ficando cada vez mais poderoso, né? E aí a Enterprise, e aí fica, né, aquela lição, né, de que poder total corrompe absolutamente. Então, à medida, quanto mais poderoso, né, quanto mais poder a mente do Mitchell tinha, né, mais, vamos dizer assim, ele ficava comprometido do ponto de vista moral, porque ele começou a se achar um deus, né, e começou a achar os outros humanos todos insignificantes, né. E ele também, o que acontecia? Como a doutora Demer, ela também tinha, né, sofrido essa percepção, esse ataque, né, dessa energia quando passando pela grande barreira, ela começou a ser uma espécie de seguidora do Mitchell ali no caso. E os dois começam a ser uma ameaça para a Enterprise. E aí o Spock, né, que está sendo um personagem ali que está sendo apresentado, né, ele tinha participado do episódio piloto, né, só ele, né, e a Majel Barrett, né, continuaram na série, né, e a Majel Barrett nem trabalhou nesse episódio piloto, né, só o Leonard Nimoy, né, do The Cage trabalhava ali, né, e aí é interessante a gente perceber como a série ela já está ali, né, trabalhando, né, justamente começando a dar as características iniciais ao Spock. Então nesse episódio piloto a gente já sabe que o Spock não tem emoções humanas, né, que ele é um mestiço, né, de um vulcano com uma humana, coisa e tal, né, e de que ele tem uma insensibilidade muito grande por ser uma pessoa muito lógica, né? E aí, com relação a essa questão do Mitchell, o Spock ele vai dar
duas alternativas por Kirk. Ou você abandona o Mitchell, né, num planeta minerador abandonado, né? Você abandona ele lá, né? Ou então, se você não quer abandonar ele, você vai ter que matar ele, né? Porque ele está virando uma ameaça para a nave, né? E aí você vê uma certa antipatia, né, em cima do Spock por causa disso, né? Porque por sua frieza, né, ele acaba dando essas duas alternativas assim muito extremas, né, para o Kirk, né? E o Kirk, num primeiro momento, não aceita nenhuma delas, mas depois, muito relutante, ele vai aceitar a alternativa de abandonar, né, o Mitchell no planeta. Lembrando que esse planeta, as instalações desse planeta, né, como quando a gente vê as instalações desse planeta, né, elas lembram muito o Palácio da Alvorada lá em Brasília, né? Porque em 1960 Brasília tinha sido inaugurada, né? E ela era considerada a sede de governo mais moderna do mundo, né? Com aquela arquitetura muito moderna, muito futurista do Oscar Niemeyer, né? Então Star Trek pega isso, né, e coloca, né, nos seus cenários, né? Essa arquitetura de Brasília eles colocam um pouco nesses seus cenários aí, né? Só que o que vai acontecer? O Kirk ele acaba, vamos dizer assim, nessa peleja com o Mitchell, né? Ele acaba conseguindo derrotar o Mitchell, né? Ele acaba tendo que matar o Mitchell, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas ele consegue fazer isso, inclusive com a ajuda da doutora Demer, né, ele consegue derrubar umas pedras lá em cima do Mitchell e matar ele também, né? E como a Demer ficou numa luta ali mental com o Mitchell, né, ela acaba morrendo também no caso, né? E aí no final do episódio o que acontece? O Spock ele vai lamentar, né, a morte dos dois, né, e o Kirk fala, né, talvez ainda tenha alguma esperança para o senhor, né, senhor Spock, né? E a gente vê que depois, né, acabou tendo mesmo, né, que depois o personagem do Spock ficou muito bem construído, né, e passou a ser um ícone, né, de Jornada nas Estrelas, né? O que a gente pode falar desse episódio? Essa construção do Spock, né, que a gente vê logo aí de cara, né? A gente vê uma apresentação muito tímida, né, do Scott e do Sulu, com pouquíssimas falas, eles eram praticamente figurantes, né, mas já estavam ali se incorporando nessa tripulação. Não vemos a presença do Dr. McCoy, nem da Uhura, né, no caso, né, você tinha um outro médico, né, que é interpretado por um autor chamado Paul Fix, né, que não continuou na série, né. Cenas de ação, né, como vamos dizer assim, como um episódio para televisão exigia, né, mas com a questão ali reflexiva ali dentro, né, nas entrelinhas, né, até que ponto, né, o ser humano é digno de ter um poder, né, vamos dizer assim, muito grande sem se corromper, né? Então você vê, né, que Jornada nas Estrelas já está trabalhando isso, né, aquela coisa do poder total que corrompe absolutamente, né? E se a gente usar uma frase mais recente, né, até da Marvel, lá do Homem-Aranha, né, grandes poderes, né, trazem grandes responsabilidades, né? Até que ponto o ser humano é digno dessa responsabilidade e é digno desses grandes poderes e vai cumprir essa grande responsabilidade, né? Então, quer dizer, é um episódio que já está mostrando, né, o caminho que realmente, né, finalmente Jornada nas Estrelas vai tomar, né? Vai estar construindo ali, né, ainda embrionariamente, né, a série clássica, né, mas é um episódio que mostra muito isso, né, e obviamente, né, como era prática corrente na época, né, surge um machismo também ali, né, mais um lancezinho de machismo, né, só que dessa vez é interessante, por quê? Porque quando o Mitchell dá uma paquerada, né, na doutora Denner, né, antes de acontecer todo a querela da Grande Barreira com eles, né, e a doutora Denner não dá muita confiança para ele, o Mitchell fala que ela é uma geladeira, né, no caso, né, e aí depois, quando eles já sofreram a descarga elétrica e a doutora Denner vai conversar com o Mitchell, né, ela se lembra, né, da questão ali da geladeira, né, e ele é obrigado a pedir desculpas. Então, pelo menos a gente vê no episódio piloto, entendeu? Essa coisa aí, né, do cara paquerar, da mulher não aceitar, do cara falar uma gracinha porque a mulher não aceitou a paquera dele, né, e depois ele é obrigado a pedir desculpas. Pelo menos a gente vê isso no episódio piloto. É interessante esse detalhe aí, né. Então é isso, gente. A gente tem esse episódio aí, né, um episódio histórico, né, um episódio importante, né, para a Jornada nas Estrelas, que é o segundo episódio piloto, que vai fazer a coisa engrenar realmente, que vai fazer a série engrenar e, consequentemente, a franquia, né.
Então é isso, né? Fico por aqui, desejando vida longa e próspera, né? Sempre pedindo para vocês irem lá na batataespacial.com.br, onde eu coloco as resenhas de todos esses episódios que eu estou colocando aqui em vídeo, escritas lá, mais detalhadas, para vocês poderem, né, conversar, para vocês poderem ler, vocês poderem debater lá nos comentários se quiserem, tá? E não deixem de curtir o Diário do Capitão nas redes sociais, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, tocar o sininho das notificações para ficar sabendo dos nossos vídeos, né? Que essa ajuda, né? Comentar também, né? Que essa ajuda sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.